Pergunta, pessoal, ela é bem simples, né? E o que eu queria saber de vocês o que é ergonomia? Eu sei que vocês já cursaram a disciplina e já tem um entendimento básico, né? Então já dá para ter uma resposta um pouco mais concisa, um pouco mais elaborada. E eu queria saber de vocês, o que é ergonomia? O que é que foi que vocês entenderam a respeito de ergonomia? Boa noite, professor. Boa noite. Mas, na minha visão, né? Na minha visão, não. A ergonomia, na verdade, é isso, né? Quando a gente consegue melhorar o nosso trabalho, né? As nossas ferramentas, métodos, para que o trabalhador, né? O colaborador, ele tenha mais segurança, ele tenha mais conforto no seu ambiente de trabalho, né? Que ele possa trabalhar com menos risco, que ele possa ter um rendimento melhor, mas que a segurança ela esteja como prioridade, né? Quando a gente consegue adaptar o trabalho ao homem, fazer com que ele se sinta mais confortável. Perfeito. Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês, né? E que é um tipo de erro que às vezes se comete, mas foi muito boa a explicação. E em cima dessa explicação que você falou, eu queria pegar a parte final do que você me disse e queria saber o seguinte: dentro da ergonomia, se busca adaptar o trabalho ao homem ou adaptar o homem ao trabalho? E se tem diferença entre essas duas vertentes, né? Adaptar o homem ao trabalho e adaptar o trabalho ao homem. Na minha visão é bem diferente, né? Porque quando a gente adapta o homem ao trabalho, né? Digamos aqui que a gente tem por exemplo, uma forma de transportar, né? Um equipamento, uma peça, sei lá, né? E as pessoas sempre fizeram daquela maneira, né? Aí chega um novo colaborador, né? Não, ele tem que fazer dessa maneira, é desse jeito que. Aí ele trabalha com uma postura inadequada, faz que a vida dele seja comprometida. Então, nesse caso, é o homem adaptado ao trabalho, né? Ele tem que fazer daquela maneira. E já a adaptação ao trabalho ao homem, né? É a gente vê a melhor maneira de fazer aquele transporte de uma maneira que ele não tenha nenhum problema à saúde dele e ele consiga fazer aquele mesmo serviço, não que prejudique ele, né? Essa é a adaptação do homem ao trabalho, mas de uma maneira que ele não se prejudique, que aí vai ser feito um estudo, né? Em cima em cima dos movimentos, do tempo, de tudo, para ele conseguir fazer aquela movimentação, mas adaptando o trabalho a ele, para que ele tenha mais segurança. Perfeito. Só quem foi que falou aí, só para dar os devidos créditos. Eu acho que foi o Raspas. Pronto. A explicação que foi dada agora pelo Raisson, ela foi perfeita. Porque a intenção da ergonomia é justamente essa: adaptar o trabalho e não só o trabalho, né? Adaptar um sistema. Por que um sistema? Porque pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente doméstico, pode ser qualquer tipo de sistema. Adaptar esse sistema, tratando especificamente aqui de um ambiente de trabalho, às condições que o trabalhador possui. E que tipo de condições são essas? São condições antropométricas, são condições fisiológicas, são condições cognitivas e condições mentais. Essa parte da diferença entre condições cognitivas e condições mentais a gente vai ver quando a gente trabalhar com a ergonomia cognitiva. Então, o fundamental, quando se trata da ergonomia, é essa adaptação, adaptar o trabalho ao homem, certo? O problema da ergonomia, ou os problemas ergonômicos, eles começam a existir, ou eles existem de uma maneira mais clara e evidente, quando o contrário acontece. Ou seja, quando a gente quer que o homem se adapte a um contexto laboral, a um contexto de trabalho. Porque quando o homem vai se adaptar àquele contexto de trabalho, ele possui determinadas características.
E as condições de um posto de trabalho, muitas vezes, são incompatíveis com essas condições. E no momento que ele precisa se adaptar às condições desse posto de trabalho, é que surgem os problemas. Surgem os problemas osteomusculares, são as dores, né? As lesões por esforço repetitivo, surgem dores nas lombares, dores nas articulações, e tudo isso, no longo prazo, acaba sendo oneroso para a empresa. Pergunta para vocês, por que não cuidar das condições ergonômicas dentro de um ambiente laboral, dentro de um ambiente de trabalho, é oneroso para uma empresa? Boa noite, professor. Boa noite. É o Raíssa de novo. Boa noite, Raíssa. Eu vejo assim, que talvez ter problema com o funcionário, né? Ele pode ter uma perda de produção, né? Pode diminuir a produção. O funcionário ele pode vir a ter alguma doença, né? Adquirir alguma doença ao longo desse tempo. É, pode, talvez, quem sabe, né? Até causar alguma invalidade no funcionário. Então, ela pode ter. Eu acho que esse é um dos problemas, né? Eu acho que pode ter mais, mas o que eu tô lembrando agora é esse. Pode ter esse tipo de problema com o próprio funcionário, né? Em vez de ter se antecipado a esse tipo de problema, tá com esse problema de ter que estar com um funcionário encostado, com um funcionário que não está produzindo, que não vai estar trabalhando, e ruim para a empresa e para o próprio funcionário também, né? Exatamente. A situação é exatamente essa que o Raíssa falou. Porque, por exemplo, quando a gente não oferece condições ergonômicas para um colaborador, e esse colaborador ele começa a ter, por exemplo, uma dor no punho, uma dor na articulação, porque ele está fazendo um movimento muito repetitivo, ou por qualquer que seja o motivo. Aquele trabalhador, em determinado momento, aquela dor ela vai ser ampliada, e vai primeiro ponto, a primeira influência é no desempenho daquele trabalhador. Então, se é um trabalho repetitivo e se uma hora ele conseguia, sei lá, rosquear 30 peças, com a dor no punho, isso daí já cai para 22. Ou seja, ele já teve uma perda de desempenho clara e aparente, que isso vai ficar expresso nos indicadores. Lembrando que eu estou falando de um exemplo bem, digamos assim, bem superficial. Esse problema continua, ele persiste, e o trabalhador ele continua com aquela dor. No primeiro momento ele pede um afastamento, sei lá, de 6 dias, vai no médico, o médico dá um atestado para ele de 6 dias. Ou seja, 6 dias menor que 15, a empresa ainda tem que onerar aquele trabalhador, né? Pagar aqueles dias que ele tá de atestado. Ou seja, a empresa tem primeiro uma perda do desempenho, porque vai ter que fazer uma realocação para aquele sistema produtivo, e segundo, vai estar trabalhando alguém que não pode trabalhar. Aquele trabalhador volta, a empresa não corrige aquela situação ergonômica, e aquele trabalhador, em um futuro próximo, ele é desligado da empresa, certo? Vocês acham que a relação do empregado com a empresa acaba aí? Não, porque muitos colaboradores, a partir do momento que adquirem um ALE ou uma DORT, um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, eles entram na justiça alegando o acometimento da sua saúde. E quando se é constatado, por exemplo, um problema crônico no punho desse trabalhador, a empresa vai precisar arcar, vai precisar indenizá-lo por condições insalubres que a ele foram proporcionadas. Então é muito importante levar em conta esses aspectos ergonômicos, porque não é só bonito, não é só maravilhoso, é porque se preocupar com a saúde e o bem-estar dos colaboradores tem que ser uma premissa básica para toda e qualquer organização que quer ter sucesso. Prezar pela qualidade de vida do trabalhador dentro do ambiente laboral. Ponto. Segundo ponto é que o distrato ou descuidado com a saúde do colaborador, ela pode ser muito onerosa para a empresa, principalmente com os processos trabalhistas que podem porventura surgir
E principalmente quando se juntam as questões de saúde com as questões, por exemplo, organizacionais. O trabalhador fazia hora extra. O trabalhador fazia hora extra sem estar com ponto registrado, ou fazia hora extra sem receber. Então sempre tem provas de todos esses aspectos organizacionais e junta com os problemas ergonômicos, problemas oriundos de ausência de aspectos ergonômicos, a empresa vai acabar tendo custos adicionais com um trabalhador que poderiam ser evitados com pequenas modificações ou grandes modificações, dependendo do processo, dependendo do sistema de trabalho. Alguém tem alguma colocação? Gostaria de acrescentar algum ponto, algum aspecto? Eu posso seguir. Honra, Chapas. Então, ninguém falou. Valeu aí pelo retorno, eu vou tocar. Essa definição de ergonomia, esse entendimento de ergonomia que a gente conversou agora, basicamente do que se trata a ergonomia, certo? Mas muito se tem a seguinte dúvida: a ergonomia é o quê? É uma área? A ergonomia é uma disciplina científica, certo? Que trata justamente dessa interação dos homens com os sistemas. E por que uma disciplina científica? Porque quando a ergonomia foi sendo estruturada em 1449, que ela definitivamente recebeu o nome que nós temos hoje pela Associação de Pesquisadores de Ergonomia, uma associação internacional, obviamente, foram definidas regras. E quais regras são essas? As regras não é uma lista que contém as regras do que trata a ergonomia. Essas regras são as regras básicas para que um trabalhador dentro de um ambiente laboral tenha condições de desempenhar sua atividade com eficiência relacionada ao processo, eficácia, atingindo os objetivos organizacionais, mas sem que exista o comprometimento do seu bem-estar, da sua saúde. Então ela vai integrar os conhecimentos, principalmente das ciências humanas. A gente vai ver que ainda nessa aula que ela é uma disciplina multidisciplinar, envolve diversas áreas de conhecimentos para a construção de um projeto. Pode envolver diante da sua multidisciplinaridade, porque ela envolve desde o médico do trabalho, desde o enfermeiro, desde o fisioterapeuta, ao ergonomista, que pode ter qualquer formação prévia, enfim, a multidisciplinaridade ali se encontra. Um projetista que pode remodelar o projeto. Então ela vai integrar diversos conhecimentos, principalmente conhecimento das ciências humanas, para, como o Raíssa falou previamente, adaptar. Mas adaptar o quê? O sistema. O que é o sistema? Um ambiente, um produto, uma tarefa, um posto de trabalho, uma casa, certo? Adaptar às necessidades, adaptar às limitações e às características de determinado usuário. Então, quando a gente fala em ergonomia, é sempre um sistema, seja ele qual for, e um usuário, para que exista o equilíbrio entre os dois. Quando a gente pensa na ergonomia, às vezes, dentro da graduação, a gente associa única e exclusivamente ao ambiente laboral, né? Uma indústria ou uma organização que tem um processo produtivo bem definido. Mas a gente observa a ergonomia no nosso dia a dia, a gente observa a ergonomia dentro da nossa casa, a gente observa a ergonomia principalmente na busca de tratar
fazer com que aquelas pessoas que possuem limitações mais claras, essas limitações elas sejam minimizadas ou até erradicadas em muitos dos casos. Então, quando se desenvolve uma prótese, por exemplo, para alguém andar, ou para um corredor, então, quando a gente vê a Paralimpíada, a gente vê muita gente com prótese, principalmente nas corridas, né? Então, aquela prótese que ali se encontra, ela leva no seu desenvolvimento, no seu projeto, a ergonomia de concepção. Então, a gente vai ver lá na frente que se trata dessa ergonomia de concepção. Mas, desde os pequenos projetos até os grandes projetos, a gente vê ergonomia. Quando se desenvolve um pequeno produto, para, sei lá, para abrir uma lata, e quando a gente vê aquele produto que ele se adequa à nossa mão, ou ao processo de pega, utilizar a nossa mão para pegar o objeto, a gente vê dentro daquele conhecimento, dentro daquele produto, os conhecimentos ergonômicos que ali foram aplicados. Então, o que eu estou querendo para dizer é que o escopo da ergonomia, ele é aplicado aqui para a gente, que é da engenharia de produção, dentro do ambiente de trabalho, principalmente, mas ele tem um campo de aplicação que ele é muito grande, certo? Que vai desde os pequenos produtos, desde a nossa casa, até grandes produtos, grandes equipamentos, grandes utensílios, certo? Então ele situa-se no campo fronteiriço entre as ciências humanas, biológicas e exatas. A gente vai ver um pouquinho quando essa questão das ciências exatas elas ficaram mais fortes. E para produzir os resultados necessários, não se pode esquecer das condições de desempenho do ser humano. Porque toda atividade, o indivíduo vai ter que ter um desempenho que precisa ser atingido, principalmente falando dos ambientes de trabalho. E esse desempenho, ele não pode ser perdido. Ou seja, se eu vou fazer uma alteração ergonômica, uma mudança ergonômica para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, beleza. O que eu preciso pensar é, aquela condição, aquela alteração ergonômica que eu estou fazendo, vai diminuir o desempenho daquele colaborador? Vai. Se vai, eu preciso repensar aquela minha alteração. Um adendo. Se essa alteração, se essa redução do desempenho for uma redução permissiva, aí sim você pode manter. Mas em linhas gerais, se o desempenho do colaborador ele vai ser visivelmente reduzido por conta de uma alteração ergonômica, talvez seja necessário uma revisão daquele projeto, certo? Então está voltada para a concepção dos meios de trabalho, considerando as características fisiológicas e psicológicas. Então, os aspectos fisiológicos eles sempre foram estudados. Ao longo a gente vai ver também um pouco sobre a história, rapidamente. Os aspectos fisiológicos eles sempre foram estudados. Desde as questões antropométricas, passando pelas questões dos distúrbios, distúrbios, dores físicas, desconfortos, formigamento, etc. De um tempo para cá, os aspectos psicológicos eles ficaram mais fortes. Por quê? Porque as condições de trabalho, cada vez mais se observou-se uma relação direta das condições de trabalho, como, por exemplo, estresse, aumento da carga mental, aumento da carga cognitiva, aspectos psicossociais, que são os aspectos alheios ao trabalho. Então, por exemplo, a relação com a família, a relação dentro de casa, a relação com os amigos, brigou com o marido, brigou com a esposa, que esses fatores foi se observando que os aspectos, tanto mentais quanto cognitivos, também influenciavam no desempenho de determinada atividade. Então, o que antes era focado exclusivamente nos aspectos fisiológicos, antropometria, distúrbios, etc., caminhou também pelos aspectos cognitivos, tanto mentais, estresse, carga mental, e caminhou também pelos aspectos organizacionais. Então, são os 3 domínios de ergonomia que a gente vai ver na próxima aula. Um pouco sobre a etimologia. Então, ergo, no grego é trabalho, nomos, leis ou regras. Então, a ergonomia ela pode ser entendida como sendo a ciência do trabalho. Então, pessoal, essa é a primeira parte, principalmente para entender de vocês
se vocês sabiam assim, fielmente do que se tratava a ergonomia, e as respostas foram bem boas. Então, vou passar para vocês aqui um vídeo, trouxe 2 vídeos nessa aula, em cima do que eu estou falando para vocês, do escopo da ergonomia, desde as grandes contribuições às menores contribuições. Então, esse primeiro vídeo que eu vou passar para vocês é de uma grande contribuição da ergonomia, e para vocês verem o quanto ela pode impactar na saúde e bem-estar do colaborador, tá bem? Vou só parar de compartilhar essa aula aqui para poder abrir o vídeo no YouTube. Antes de reproduzir, o vídeo já aparece para vocês, pelo menos a tela inicial, só para eu ter certeza. Sim. Beleza. Então, relembrando, esse vídeo em cima do escopo que a gente está falando da ergonomia, de uma grande contribuição da ergonomia, né? Principalmente dentro da indústria automotiva, e para vocês verem os impactos que ela pode trazer. Obviamente que essa é uma grande contribuição, mas no outro vídeo a gente vai ver também pequenas contribuições que podem ser feitas. Com Eduardo. O exoesqueleto é completamente ligado à indústria 4.0. É toda a evolução de uma indústria que interage o homem e a máquina. Só mais uma dúvida, o áudio está saindo para vocês? Tá, professor. Beleza. É um equipamento extremamente inovativo, diferente de tudo que nós aplicamos na indústria convencional. Não existe na América Latina nenhuma indústria, nenhuma empresa com aplicação desse equipamento. Aqui na fábrica da Fiat, o objetivo com o exoesqueleto é trazer conforto para o operador. Isso dá mais flexibilidade. Nós conseguimos fazer uma operação com mais agilidade, com mais qualidade. O exoesqueleto, ele suporta peso, então ele retira a fadiga muscular do trabalhador. Ele reduz o esforço muscular que ele tem no decorrer da jornada. Nos primeiros dias é mais difícil, porque a gente está acostumando com o equipamento ainda. Mas com o passar dos dias, das horas, a gente vai acostumando e ele vai junto com a gente. Do jeito que a gente comanda, ele carrega o peso. Eu estou mais descansado no dia a dia para fazer minhas atividades dentro e fora de linha. O exoesqueleto é como se fosse meu uniforme aqui na Fiat hoje. Ele já faz parte do meu dia a dia. Alguém já conhecia o exoesqueleto? Já, professor. Já? Então não é novidade para vocês. Eita. No próximo eu tenho que trazer outro vídeo com alguma novidade. Então, pessoal, qual foi a ideia de trazer esse vídeo? Eu trouxe primeiro esse vídeo para mostrar, primeiro, uma grande empresa, do grupo Fiat, e da importância que ela dá para a qualidade de vida, bem-estar, saúde do colaborador. Então, o exoesqueleto ele é subdividido em 2 tipos, um para o corpo todo e outro que pega principalmente a região da coluna. Então, para esse da região da coluna, é naquele último caso que o colaborador ele quer sentar e ele tem ali o apoio para poder desempenhar a atividade. Qual a ideia do exoesqueleto? A ideia do exoesqueleto é absorver a carga do corpo.
Ou seja, se eu estou desempenhando uma atividade em que meu ombro fica numa altura um pouco maior, digamos assim, porque a gente sabe que quando o nosso ombro está acima do seu limite, né, digamos assim, acima da altura estabelecida, ele vai começar a gerar desconforto, principalmente em períodos curtos, né? Períodos curtos que eu falo assim, rapidamente o desconforto ele vai existir. Quando você utiliza um equipamento como esse, o movimento que você faz, que é concentrado exclusivamente ou na sua articulação ou na sua região muscular, ele é absorvido pelo equipamento. E a partir do momento que o equipamento absorve essa carga, ele tira o esforço da região, seja da articulação, seja da região muscular. E isso gera uma sensação de conforto para o colaborador quando ele está desempenhando aquela atividade. Certo? Então esse é o primeiro vídeo, uma grande contribuição, um equipamento altamente moderno. E o que eu vou trazer para vocês agora é o outro lado, né? São as pequenas adaptações que a ergonomia pode fazer no posto de trabalho que favorece a saúde e o bem-estar daquele colaborador. Essa primeira figura aqui, pessoal, é para o trabalho sentado, né? Principalmente no home office. Então, a maioria das pessoas, elas não sentam corretamente. Esse é um lado e que a coluna ela está desviada para frente. Mas tem muita gente que senta um pouco mais de lado. E ao sentar de lado, a coluna ela cria um desvio para o lado. Então, quando isso é repetido por longos períodos, pode resultar em um desvio na coluna. Então, uma simples orientação para esse colaborador, para ele ajustar a postura, evite que ele tenha potenciais problemas na coluna, certo? Essa outra situação aqui, pessoal, carregamento do peso. Então, às vezes a gente precisa carregar peso. Então, quando a gente concentra um peso em uma região do corpo ou em um lado, a gente vê que vai existir mais uma vez o desvio da coluna. Então, esse desvio da coluna deve ser evitado. E como a gente evita que esse desvio aconteça? Equilibrando o peso. O que eu levaria em uma única mão, eu subdivido em 2 recipientes e mantenho a minha coluna ereta. Eu vou para esse terceiro caso aqui. Muitas vezes os colaboradores eles precisam pegar grandes cargas em uma região muito abaixo da linha da cintura, que é, por exemplo, essa região aqui, essa figura aqui, essa primeira figura. Então, quando o peso, a carga, está muito abaixo da linha da cintura, o deslocamento que ele precisa fazer, principalmente da coluna, ele é maior. Então, para esse caso aqui, para esse pallet, o ideal é, se possível, tivesse outros pallets em cima dele ou uma haste de sustentação, para que permitisse que esse colaborador não gerasse uma rotação da coluna. Essa quarta figura aqui, pessoal, é o deslocamento com carga, mais uma vez. Então, deslocamento com carga e com materiais que podem ser perigosos a esse colaborador. Professor, o que, por exemplo? Vidro, material inflamável, objetos cortantes. Então, para que ele não esteja realizando deslocamentos com material sem nenhum apoio, que além deles, caso ele caia, ele pode sofrer uma perfuração, pode sofrer uma queimadura, ou se for algo muito pesado, ele vai ter também um comprometimento da coluna. Então, o ideal é que ele tenha um suporte que consiga transferir esse material. A nossa quinta figura aqui é a posição da região entre a visão e o campo de visão. Então, o ideal é que o campo de visão de um trabalhador esteja retilíneo à tela que ele está visualizando. Professor, por que a visão é importante? Não é que a visão seja importante, é que ele não gere na região do pescoço um processo de inclinação para frente. Porque se ele inclina o pescoço para baixo para poder visualizar para baixo, ele está inclinando o pescoço. Ao inclinar o pescoço, nessa região aqui, pode surgir primeiro desconforto,
e isso aumenta para o formigamento, e chega um dia que aquele trabalhador está até precisando utilizar aquela estipóia, né, para poder deixar o pescoço em linha reta. Um caso que se assemelha a esse é com telefonistas, que muitas vezes elas colocam o telefone no ouvido e encostam no ombro, ficando com o pescoço inclinado na lateral. Então, essa inclinação na lateral gera problemas também para o trabalhador. Então, aqui são pequenas mudanças, né, pequenas transformações que podem ser feitas no ambiente de trabalho, que em sua maioria não trazem grandes custos, certo? Como, por exemplo, ou colocar mais pallets para que o peso fique mais alto para a pega do trabalhador. São pequenas mudanças que a ergonomia pode proporcionar sem trazer grandes custos para a empresa. Vou mostrar para vocês o segundo vídeo, seguindo nessa linha. Primeiro, grandes contribuições, agora pequenas correções que a ergonomia faz que não geram grandes custos. Parece para todo mundo, né? Sim, sim. Então vamos lá. Rodar aqui. Oh. Então, pessoal, nesse outro vídeo, a gente viu, seguindo essa linha que nós estamos conversando, né, pequenas modificações que a ergonomia pode fazer. A gente lembra muito do trabalho home office. Muita gente trabalhou por um período, outros continuam trabalhando. Então, a gente viu, principalmente nesse pequeno vídeo, né, readequação de postura, procurar maneiras de fazer com que o indivíduo tivesse uma postura melhor. A questão do apoio para os pés, certo? Modificação do mobiliário para se adequar às necessidades do trabalhador ou do indivíduo, para que ele não tivesse comprometimento, principalmente da coluna. A gente viu a questão da altura do computador, certo? Em cima do que eu falei para vocês, seguindo a linha retilínea da visão com relação ao campo de visão, para que não gere nenhuma inclinação do pescoço. A gente viu também a posição dos braços,
que precisa estar em um ângulo de 90 graus com relação à mesa. E o último aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês foi que a menina, ela estava um tempo no computador e o relógio marcou um tempo e depois ela foi fazer outra atividade. Então a gente vai ver principalmente na NR17 que se o trabalhador faz um trabalho estático, que é um trabalho estático, um trabalho parado por um determinado período de tempo, ele tem que, depois de um determinado período, sair daquela atividade, se alongar, caminhar um pouco, fazer o sangue circular naquelas regiões corporais em que ele está estático, principalmente pés, quando é um trabalho muito tempo em pé, pernas, região das coxas, para fazer com que a circulação volte a acontecer como ela devia acontecer normalmente. Beleza? E essa terceira parte, pessoal, dentro desse escopo da ergonomia, é a questão dos produtos. Né? Então a gente vê muitos produtos de cunho ergonômico. Os teclados, a gente vê cada vez mais novos tipos de teclados, né? Às vezes a gente nem imagina porque são daquela maneira, buscando se adaptar às necessidades daquele colaborador. E esse teclado aqui é principalmente para que não exista muitas rotações do punho, né? Porque a rotação do punho, quando muito repetitiva, pode causar problemas. Os aparelhos, os fones de ouvido, cada vez mais se adaptando às necessidades. Produto aqui para abrir a garrafa adaptado à pega do trabalhador. A questão das próteses que eu falei anteriormente para vocês, apoio para os pés, aqui um produto para poder descascar. Então são todos produtos ergonômicos que buscam facilitar. Então com essa parte aqui, pessoal, a gente finaliza a questão do escopo da ergonomia, porque a gente viu do que se tratava, né, na primeira explicação, principalmente do Raíssa, que conseguiu transmitir para a gente do que se tratava a ergonomia. A gente viu a questão do escopo, que vão desde pequenas modificações, passando por grandes modificações, como aquela questão do exoesqueleto, passando por pequenas modificações, como foi o vídeo que eu apresentei anteriormente para vocês, e aqui nos produtos. Então a ergonomia ela tem um vasto campo de aplicação que não se restringe única e exclusivamente aos ambientes laborais, aos ambientes de trabalho, aos ambientes produtivos. Pergunta, alguma dúvida com relação à primeira parte? Alguém tem alguma contribuição, algum comentário? Da minha parte está tranquilo. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, da questão do histórico da ergonomia. Então, provavelmente vocês já devem ter visto essa questão do histórico, como viram essa primeira parte, mas essa primeira aula é uma aula mais de revisão, mais introdutória, digamos assim. Então, quando a gente fala na ergonomia, principalmente na definição que vocês me deram anteriormente, a palavra que principalmente nos remete é adaptação, buscar se adaptar, certo? Então, quando a gente fala no histórico da ergonomia, quando a gente busca os livros falam que a história da ergonomia, ela se assemelha com o homem pré-histórico. Por que com o homem pré-histórico? O homem pré-histórico, ele tinha necessidade de caçar, tinha necessidade de se defender dos animais, tinha necessidade de procurar abrigo. Então, diante dessas necessidades, ele precisava desenvolver ferramentas e utensílios que atendessem à sua necessidade. Qual era a necessidade principal? Por exemplo, pescar, por exemplo, caçar. Então, essas eram as suas necessidades principais. Qual era a sua necessidade secundária? Que esse equipamento ou utensílio que ele utilizou ou iria utilizar, ele conseguisse manusear. Ou seja, então ele criou um utensílio, criou um equipamento que se adaptasse à sua necessidade para atingir um objetivo, seja se defender, seja caçar, seja o que for. Então, esse pensamento de buscar se adaptar é um pensamento que existe desde o homem pré-histórico, que caminhou por todas os séculos, todas as gerações, e se perpetua
até hoje, o homem busca sempre maneiras tanto de se adaptar quanto de poder ter melhores condições, seja para morar, seja para ter uma roupa, seja para se alimentar, seja para o que for. Então, quando se fala no histórico da ergonomia, é necessário remeter ao homem pré-histórico. Aí, pessoal, a gente vem com a Revolução Industrial. Lembrando sempre que antes da Revolução Industrial, a gente tinha um período, principalmente dos artesãos, né? Que os produtos eles eram muito artesanais, ou seja, buscando atender sempre a necessidade do cliente. E dentro desse pensamento, os utensílios utilizados, os equipamentos, as máquinas de costuras, elas eram todas adaptadas ou desenvolvidas às necessidades daqueles trabalhadores. Certo? Aí veio a Revolução Industrial. Então a gente sabe que a Revolução Industrial ela é principalmente subdividida em 3 fases. Muitos autores já falam que existe a 4ª fase, né, que é a indústria 4.0, mas a gente remete aqui nessa história, principalmente a primeira fase da Revolução Industrial, né, que foi ali entre o século XVIII até meados do século XIX, que é a questão do surgimento da máquina a vapor e surgimento efetivo da indústria, né? Porque a partir do momento que a indústria efetivamente surgiu e se consolidou, modificaram os sistemas de trabalho. Então, quando a gente fala nessa mudança do sistema de trabalho, a gente lembra principalmente de Taylor e Ford. Vocês já devem ter estudado a questão dos sistemas produtivos. Quando a gente fala primeiro em Taylor, o que Taylor fez? Ele analisou o trabalho e primeiro cronometrou. Depois de cronometrar as atividades, eles o subdividiu. Então ele acabou criando especialistas, certo? Cada trabalhador era responsável por desempenhar a sua atividade dentro do período de tempo estabelecido. Dentro do período de tempo estabelecido. Em linhas gerais, estou falando bem superficialmente, pessoal. Depois vem Ford. O que é que Ford fez? Ele instaurou a linha de montagem, onde os trabalhadores eles ficavam no seu posto de trabalho e os carros, né, o modelo preto, ia passando, os trabalhadores iam desempenhando sua atividade. Nesse sistema de trabalho, caracterizado principalmente por Taylor e Ford, qual era o objetivo? O objetivo era maximizar a produção em larga escala. Então, os trabalhadores eles deviam trabalhar sempre no seu limite, certo? E a partir do momento que os trabalhadores eles trabalhavam sempre no seu limite, começava a existir um comprometimento do aspecto físico, porque como vocês bem lembram, nesse tipo de sistema de produção, a produção é empurrada. O que seria a produção empurrada? O sistema produtivo ele joga toda aquela produção que se inicia lá dentro do mercado e o mercado ele tenta absorver aquela produção que foi lançada pela empresa. Então não é como no sistema Toyota, por exemplo, que a produção é puxada e que só existe a partir do pedido do cliente. Então, como era um sistema de produção empurrada, os trabalhadores precisavam sempre trabalhar no seu limite, buscando maximizar essa produção, porque a partir do momento que se maximizava a produção, se reduzia os custos. E em meio a essa mudança dos sistemas de trabalho, começaram a surgir as pesquisas, principalmente em relação à fisiologia do trabalho. Então, vocês lembram que é aquela primeira que eu falei no início para você, primeiro a fisiologia, aspectos fisiológicos e depois os aspectos cognitivos, e 2 escolas ficaram bem aparentes. A escola americana e a escola europeia, puxada principalmente pela França. Então, a escola francesa, a linha francesa de estudo, ela se apegava muito aos aspectos qualitativos do trabalho. Então, quando eu falo nos aspectos qualitativos, principalmente a questão, por exemplo, a opinião do trabalhador, como o trabalhador estava se sentindo. E nos Estados Unidos, o aspecto, o viés, era mais quantitativo, ou seja, baseado em números, em dados, em informações. Então, essas 2 escolas, que podem parecer antagônicas, na verdade, elas são complementares. E o cenário atual, né, da ergonomia atual, ela busca justamente adequar os 2 aspectos. O qualitativo, da opinião do usuário, da opinião do colaborador, e o aspecto quantitativo, utilizar informações, utilizar equipamentos
para tentar trazer dados fidedignos acerca de uma realidade. Então, na Europa, os laboratórios começaram a estudar essa questão de coordenação muscular. Nos Estados Unidos, a questão da fadiga também. Aí veio a Primeira Guerra. Então, dentro da Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 17, os fisiologistas e os psicólogos eles foram chamados. Em 1929, instaurou-se o Instituto de Pesquisa sobre Saúde do Trabalhador. E a Segunda Guerra Mundial, o uso dos conhecimentos científicos tecnológicos. Na Primeira Guerra Mundial, os fisiologistas e os psicólogos eles foram chamados. Por quê? Porque existia uma preocupação com os aspectos mentais daqueles indivíduos que faziam parte das esquadras dentro da guerra. Então a ergonomia ela também começou a fazer parte, mesmo sem ser de uma maneira oficializada, já que ela só foi oficializada em 1949. E na Segunda Guerra, esses conhecimentos científicos eles foram aplicados principalmente para adaptar as questões dos armamentos, a questão do peso das armas, a que os trabalhadores conseguiam suportar. Por exemplo, a questão da mochila, até que ponto um trabalhador, um indivíduo que estava na guerra, aguentaria carregar de peso durante uma batalha, durante uma transição de uma base para outra. Então, esses estudos eles foram sendo desenvolvidos. E tudo isso foi para alertar a importância de adaptar os instrumentos bélicos, as características, capacidades e limitações dos seus operadores. Então, a questão das guerras, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, elas foram extremamente importantes para mostrar o quanto é necessária adaptar, seja qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de produto, as características, capacidades e limitações dos indivíduos que elas vão utilizar em busca de obter um melhor desempenho. Foi aí que em 1949, e é considerado um marco do surgimento da ergonomia, nessa questão que nós estamos conversamos lá no início da aula, na questão da adaptação do trabalho ao homem, certo? E a gente chega na situação atual da ergonomia, que busca, como eu falei anteriormente para vocês, essa relação entre os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos, buscando utilizar as tecnologias a favor para oferecer as melhores condições para um colaborador, para um usuário. Então, quando a gente passa pela história da ergonomia, a gente caminha desde o homem pré-histórico, pelo período do artesanato, pelas revoluções industriais, principalmente a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial também, com o aperfeiçoamento das tecnologias, com a questão do motor a combustão. A gente chega nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, com a introdução dos profissionais da fisiologia e psicólogos, com as preocupações de bem-estar e saúde dos indivíduos que estavam na guerra. Vem a Segunda Guerra Mundial, alertando a necessidade de adaptar todos os equipamentos, materiais bélicos, produtos e utensílios às necessidades, capacidades e limitações dos indivíduos que estavam na guerra, até chegar em 1949, com a consolidação da disciplina científica chamada ergonomia, que buscava adaptar as questões do trabalho ao homem. E o contexto atual, como eu mencionei anteriormente, dos aspectos qualitativos e quantitativos unidos, buscando, a partir das informações tecnológicas que nós temos atualmente, oferecer as melhores condições. Alguma dúvida com relação ao histórico? Tranquilo, professor, pode ir. Então vamos lá. Perguntinha bem simples, né? Acho que essa resposta vocês já sabem, vocês já deram. O objetivo da ergonomia é principalmente oferecer as melhores condições ao trabalhador, e essa resposta ficou bem clara. Eu não vou fazer essa pergunta para vocês.
Então, o principal objetivo da ergonomia, segundo a Associação Brasileira de Ergonomia, ABERG, o objetivo é modificar os sistemas de trabalho para adequar as atividades neles existentes, as características, habilidades e limitações das pessoas, com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro. Então, quando a gente conceitua ergonomia, em meio ao conceito, os objetivos da ergonomia eles já estão ali, claros. Mas eu trouxe aqui alguns pontos para relembrar, reforçar, na verdade. Então, a ergonomia busca a manutenção da saúde do colaborador, e para isso acontecer, as exigências do trabalho e do ambiente não podem ultrapassar as limitações daquele indivíduo, as questões de segurança, né, para que os indivíduos não sofram acidentes, não percam, por exemplo, a audição em determinados ambientes que têm níveis elevados de ruído. Então, a saúde e a segurança são dos objetivos básicos da ergonomia. Outro objetivo que eu tenho falado para vocês é eficiência, mas eu associo eficiência e eficácia, porque eficiência é desenvolver o processo da melhor maneira, certo? Sem ter comprometimento físico ou cognitivo ou mental. E eficácia por quê? Porque aquele indivíduo ele precisa entregar o seu resultado, ele precisa entregar o seu desempenho. Então, eficiência e eficácia são objetivos básicos da ergonomia. Quarto ponto, a satisfação do colaborador. Então, se o trabalhador está satisfeito com o trabalho, com as condições ali existentes, é porque os aspectos ergonômicos que foram modificados ou já existem, eles estão de acordo. É importante que esse aspecto da satisfação fique bem, digamos assim, visível. Né? Como é que fica visível? Quando se conversa com o colaborador, quando se pergunta se ele sente algum desconforto, se ele disser que está tudo bem, não, está tudo tranquilo, mas eu sinto uma dorzinha aqui, fora isso está tudo bem. Então, se ele sente uma dorzinha, não está tudo bem, em longo prazo aquilo pode comprometer. Então, essa questão da satisfação é extremamente importante. Dado esses objetivos, quando se fala na ergonomia, é necessário levar em consideração alguns aspectos que são básicos. Então, quando a gente está falando de adaptação do trabalho ao homem, então é necessário levar em consideração sempre o usuário, o indivíduo, o colaborador e todas as suas características, seja idade, seja altura, seja peso, força, habilidade cognitiva, experiência, objetivos. Obviamente que para determinadas avaliações não se leva em consideração todos esses aspectos. Deve-se levar em consideração os aspectos necessários para aquela atividade. Então, as características do usuário são muito importantes. A questão da máquina, quando eu falo em máquina, é o sistema, é a ferramenta, é o mobiliário, é o equipamento, é as instalações. Então, os dois aspectos importantes da ergonomia, sempre vai ter um usuário e sempre vai ter um sistema. Outro aspecto importante que muitas vezes é negligenciado é a questão do ambiente. Tem até alguns pesquisadores que estudam a ergonomia ambiental ou ergonomia no ambiente construído, que leva em consideração variáveis como temperatura do ar, temperatura radiante, ruído, a questão da iluminância, a questão do material particulado, todos esses aspectos dentro do ambiente. A questão da informação, porque todas as informações que aquele indivíduo ele recebe, porque a questão da informação ela é importante principalmente dentro do aspecto cognitivo. Isso é um trabalho que, por exemplo, um controlador de uma subestação de energia elétrica, então ele tem muitos ali no seu painel, muitas informações. Então, essa questão das muitas informações que ele precisa trabalhar tem uma influência dentro do aspecto cognitivo. A questão da organização, dos aspectos organizacionais, equipe, turno, horário, se ele faz hora extra, certo? Como é a equipe de trabalho. Então, é um aspecto importante a ser levado em conta quando está se analisando o contexto laboral. E as consequências daquele trabalho, né? Aquela atividade, ela é muito factível ao erro, ela é factível a acidentes, ela pode gerar fadiga, ela pode gerar estresse. Então, além do sistema
do homem, das características da máquina, é necessário levar em consideração os aspectos ambientais, a informação, o fluxo de informação que ali existe, a questão dos aspectos organizacionais e as consequências que aquele trabalho pode gerar para o colaborador. Alguma dúvida, pessoal, com relação à questão dos aspectos importantes? Está tranquilo para todo mundo. A gente já está caminhando para o final, são 8h23. A gente já está caminhando aqui para o final da aula de hoje. Mais uma aula de revisão, né? Essa questão da ergonomia. Como ninguém se pronunciou aí, eu vou seguindo. Existe, pessoal, algumas dúvidas com relação à classificação da ergonomia. E muita gente classifica a ergonomia em ergonomia física, cognitiva e organizacional. Mas ali não é a classificação da ergonomia. A classificação da ergonomia se refere ao produto, ao projeto, enfim. Quando se fala em ergonomia física, cognitiva e organizacional, está se falando dos domínios. É isso que eu vou trabalhar na próxima semana. Quando se fala em ergonomia de concepção, de correção, de conscientização, de participação, também não é um tipo de ergonomia. A ergonomia não se classifica em ergonomia de concepção, correção, conscientização e participação. Essas são as formas que a ergonomia pode contribuir dentro de um projeto, dentro de um posto de trabalho. Então, quando fala em concepção, correção, conscientização e participação, são as formas como a ergonomia ela pode contribuir. A primeira dela é a ergonomia de concepção. Quando a gente vê o termo concepção, é conceber. Quando a gente fala em conceber, a gente remete sempre ao projeto. Então, a ergonomia de concepção, ela entra dentro dos projetos na fase de concepção daquele projeto. Quando aquele projeto já é estruturado, levando em consideração os aspectos ergonômicos. Essa é considerada a melhor situação, porque você já leva para a realidade um projeto que já tem todos os aspectos ergonômicos levantados. Só que ela exige maior conhecimento e experiência, e principalmente um contato com o usuário daquele projeto, porque só ele conhece as reais necessidades e do que precisa ter dentro daquele sistema. Então, quando a gente fala em ergonomia de concepção, é quando a ergonomia ela é aplicada na fase de concepção de um projeto. Vai ser criado um novo posto de trabalho. Então, durante a criação, durante a concepção, a ergonomia ela é aplicada. Ergonomia de correção. Então, essa imagem aqui, pessoal, ela é bem clara. A gente já tem uma situação existente, que o trabalhador está sentado num banco, comprometendo a coluna e sem o devido o estofo necessário para ele sentar. Então, quando isso é substituído por uma cadeira que permite que ele incline a coluna e tenha um estofo legal para ele sentar, a gente tem aqui uma ergonomia de correção. Então, a ergonomia de correção é quando a ergonomia ela contribui dentro de uma situação já existente. Ou seja, nós temos determinada situação e precisamos fazer uma correção. Então, é nesses casos que se encontra, que se denomina ergonomia de correção. O problema da ergonomia de correção é que, como é um projeto já existente, muitas vezes essas modificações para a implementação, elas ficam com um custo muito elevado. E ao ficar com um custo muito elevado, às vezes não se torna viável essa alteração. Porém, em alguns casos, essas modificações são mais simples, como é esse caso aqui. Então, comparando a ergonomia de correção e a ergonomia de concepção, a ergonomia de concepção é mais barata nesse sentido, porque muitas vezes modificações que precisam ter em projetos já existentes, eles são muito onerosos quando comparados se eles fossem concebidos no projeto previamente. Então, nós temos a ergonomia de concepção, quando o projeto está sendo estruturado, a gente aplica os conceitos ergonômicos, e ergonomia de correção, quando o processo já existe e a gente precisa fazer uma modificação. Ergonomia de conscientização se assemelha e anda conjuntamente com os aspectos de segurança, buscando conscientizar o trabalhador da importância dos aspectos ergonômicos, porque essa conscientização permite que ele identifique os problemas do dia a dia
e faça as correções. Ah, professor, como é que a gente pode conscientizar o colaborador? Se ele aprende que a coluna ela deve ficar numa retilínea, não deve ter nenhuma inclinação nem para frente nem para trás, ele já vai tentar, no seu subconsciente, implicitamente, desenvolver as tarefas com isso. Ele não pode inclinar a coluna para frente nem para o lado. Só que esse processo de conscientização não é um processo muito simples. Até que o colaborador tenha isso enraizado dentro do seu subconsciente, é necessário uma repetição desse processo de conscientização, alicerçado principalmente pela política da empresa, que faça com que é necessário alertar o colaborador para que ele, ao perceber situações, ele consiga corrigir. Então, o terceiro ponto que a ergonomia pode contribuir é de conscientização, para que o colaborador identifique as situações do seu dia a dia. Ah, eu estou sentado, mas eu estou com minha coluna inclinada, eu não posso ficar assim, então eu vou manter minha coluna reta, vou manter meu pescoço, meu campo de visão retilíneo com a minha visão, para que eu não tenha uma inclinação do meu pescoço. Então ele já vai fazendo essas pequenas correções. E a quarta contribuição da ergonomia é a ergonomia de participação, que é extremamente importante, que é quando você vai desenvolver um projeto ou fazer uma modificação, você envolver esse colaborador. Essa questão da ergonomia de participação, ela é muito discutida na literatura. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo um projeto ergonômico, a premissa básica é que o colaborador ou o indivíduo que vai utilizar aquele posto de trabalho ou aquele sistema de trabalho, ele seja envolvido, né? Porque ele é o usuário. A premissa básica da ergonomia é ter um usuário. Então essa ergonomia de participação, essa contribuição às vezes tem um asteriscozinho. Alguns autores não a classificam como uma das contribuições da ergonomia. Então a gente viu a questão da ergonomia de concepção, quando a ergonomia contribui na fase de concepção do projeto, de correção, quando nós temos um projeto já existente e é necessário fazer uma modificação, que muitas vezes pode ser viável, muitas vezes não. A ergonomia de conscientização, que é conscientizar o trabalhador para que ele possa identificar situações e resolvê-las. E a ergonomia de participação, que é envolver esse colaborador dentro dos ambientes, dentro dos projetos, para buscar a otimização, a melhoria, em busca da saúde e bem-estar desse colaborador. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa questão das contribuições da ergonomia